Você sabe qual que é a origem do carnaval? Eu, sinceramente, não sabia e fiquei curioso e fui pesquisar aqui na internet. E como eu fiz um post ontem falando sobre a sensação de me sentir na contramão nessa época do ano, de não sentir mais essa vontade, né, de extravasar, porque as pessoas têm essa necessidade, muitas, né, muitas pessoas, não todas, têm essa necessidade absurda de colocar para fora algo, né, como se nunca tivesse feito na vida, como se nunca tivesse celebrado na vida. Então, por que é assim? Vamos entender a origem histórica, porque a gente é muito controlado pelo inconsciente coletivo, pelos processos históricos da humanidade. E se a gente não tem consciência desse processo histórico, a gente fica refém e a gente não consegue fazer diferente, né? Então, o carnaval, como a gente sabe, né, é uma festa popular, a mais popular e tradicional do Brasil e é realizada em diversas partes do mundo. Considera-se que a festa surgiu durante a Idade Média, embora tenha características herdadas de festas populares da antiguidade. E olha que engraçado isso. O carnaval, carnaval deriva do termo em latim carnis levale, que significa retirar a carne, e tem relação com a função da festa em suas origens. Tradicionalmente, o carnaval tem como ideia principal de subversão da ordem, no qual as coisas deixam de ser como são, para temporariamente assumirem seu inverso. O carnaval é uma festa popular, tradicionalmente cristã, apesar de algumas de suas características remontarem às celebrações realizadas por diferentes povos pagãos na antiguidade. A relação entre o carnaval e o cristianismo está na proposta da igreja de canalizar os impulsos carnais dos fiéis em uma data apenas para depois impô-los em um período de restrição e jejum, a quaresma, né? Então, considerando a antiguidade, podemos traçar aproximações do carnaval com celebrações de diversos povos, como os mesopotâmicos, gregos e romanos. No caso daqueles, podemos mencionar uma festa conhecida como Sacéias. Nela, um prisioneiro era escolhido para substituir o rei durante 5 dias. E nesse período, inicialmente, o prisioneiro desfrutava do poder e dos privilégios reais, mas no fim era espancado e executado. Que absurdo, né? A ideia central das Sacéias engloba um elemento herdado pelo carnaval cristão da Idade Média, a ideia do mundo invertido. Lembremos que o prisioneiro transformava-se em rei durante 5 dias para ser sacrificado em seguida. Essa lógica está presente no carnaval até hoje, quando as pessoas fantasiam-se e assumem um papel que não é o delas. Um exemplo disso, de festas assim, a Lupercalia, festa romana realizada no mês de fevereiro. Você vê como as coisas, uma está encaixada na outra, né? E a gente vai herdando isso da nossa história e a maioria nem sabe. Todas essas celebrações pagãs, com muitas festas, bebedeiras e outros tipos de prazeres, eram condenadas pela igreja. Então a igreja resolveu condensá-las em um período de ano, esse período antes da quaresma, e aí desse modo os fiéis tinham um momento para extravasar todos os seus impulsos antes de iniciarem a sua restrição. A igreja tentou impor regras a elas durante o carnaval, mas fracassou nisso durante todo o festival. E a festa, portanto, seguiu sendo um momento de inversão da ordem e de satisfação dos impulsos carnais. De toda forma, a posição do carnaval, realizado antes da quaresma, é algo proposital e estipulado pela igreja como uma forma de separação entre o movimento de celebração e o de seriedade religiosa. Meu Deus! Isso me deixa muito mal, gente. Eu fico muito triste, sabe por quê? Porque até hoje a gente leva a celebração para um lugar de eu só posso celebrar nesses momentos, né, de extravasar de forma que você se desconecta do espiritual, como a religião fosse uma coisa muito séria e que não tem celebração. Não! A gente tem que integrar essas duas coisas. A gente pode celebrar, a gente pode dançar, a gente pode brincar, a gente pode se fantasiar, a gente pode fazer as nossas celebrações com consciência, com espiritualidade, porque ser espiritual é viver a vida na sua totalidade, mas hoje está separado. E aí, como você não consegue sentir conexão espiritual, você tem que se embriagar para sentir algum tipo de prazer. É por isso que essa distorção toda que eu vejo, né? É a minha percepção. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, as festas carnavalescas podiam estender-se por até 2 meses,
e muitas vezes eram entendidas pelas autoridades como uma forma de garantir a ordem social, uma vez que o povo, podendo extravasar seus impulsos e desejos durante o carnaval, podia depois ser mais facilmente controlado. Ou seja, como sempre, muitas das coisas estabelecidas na nossa sociedade, como o calendário, né? e várias outras coisas, são usadas para controlar as pessoas. Então o carnaval é mais uma delas. Outra coisa que eu achei pesado aqui, que é as brincadeiras e os insultos também eram características fundamentais do carnaval. Um dos insultos mais conhecidos e mencionados pelos historiadores são os charivaris, espécies de justiçamento popular contra um indivíduo que não se enquadrava no que era considerado tradicional naquela época. Sendo assim, homens traídos ou pessoas que estavam em um segundo casamento, por exemplo, podiam ser alvo de zombaria pública durante o carnaval. Um grupo de jovens podia ficar na frente da casa de uma pessoa, zombando dela, e só saindo de lá se recebesse algum pagamento em dinheiro, por exemplo. Olha que forte isso, que absurdo. E hoje, né, até hoje, musiquinhas de marcha de carnaval. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Bicha! Enfim, homofobia. Nega do cabelo duro, não tem também? O racismo. Tem várias coisas que envolvem essas brincadeiras, mas que são racistas, são preconceituosas, né? Que vêm dessa origem também, que a maioria das pessoas nem sabem. Então, a partir do século XVI, esboçam-se algumas iniciativas de controle do carnaval por meio de uma associação da igreja com o poder público. Eles tentaram proibir festas na rua, peças teatrais. Essas iniciativas tinham como causas as tentativas da igreja de conter os abusos e do poder público de ampliar o controle sobre as massas. Então, eu acho que não estava errado. Quer dizer, a espiritualidade não estava errada quando falou nessa mensagem, né, que eu compartilhei, que foi uma mensagem que foi intuída de que caminhar na contramão é importante nesses momentos. Eu não sou contra a celebração. Eu sou total a favor da celebração, mas se você falar que o carnaval é algo da cultura brasileira, sinto muito, não é. É algo emprestado, é algo que foi adaptado, claro, teve muitas atualizações, muitas mudanças, mas vem de um passado doloroso, vem de um passado de querer controlar o outro, de separar, né, a espiritualidade da vida comum. Isso para mim é o pior. Vamos concentrar que você só pode celebrar durante 5 dias porque o resto do ano a vida é séria. O resto do ano você tem que trabalhar, você é um escravo, você é isso. Desculpa, mas tem essa energia. Né? E aí depois chega a quarta-feira de cinzas, aquela depressão, aquela ressaca que as pessoas ficam. Tem a beleza do carnaval? É lógico que tem sua beleza, como tudo nessa vida tem a polaridade. Tudo. Eu amo celebrar. Eu já celebrei muito o carnaval, é divertido demais, claro que é gostoso. Mas se você não está consciente do que está por trás disso, você vira instrumento de manobra, você vira uma marionete, você vira mais uma peça desse tabuleiro, mais um gado dessa manada que só vai e faz as coisas sem ter consciência, sem pensar. Essa é a reflexão que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Numa segunda-feira de carnaval, que muitos não estão a fim de escutar isso. Mas talvez você, que está buscando consciência, se fez sentido para você, compartilhe. Né? Porque é uma informação que, imagina, eu não sabia, fui pesquisar aqui, procurei em fontes confiáveis do mundo da educação e veio todo esse insight entendendo a origem do carnaval. E é isso. Tenha um ótimo carnaval. Se for querer celebrar, vai lá, celebra com consciência, celebre com alegria. Vai brincar, divirta-se, mas com consciência. Tudo com consciência é perfeito. Até mais.